Bom, pessoal, nessa aula nós vamos começar a fazer as fórmulas mais simples, as fórmulas de operações, soma, média, máximo e mínimo. Então vamos lá? Já deixei aberto aqui a nossa original. Vou abrir a que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Bom, sempre para iniciar uma fórmula começa-se pelo igual. Sempre. Quando digita igual, o Excel já sabe que vai vir fórmula aí pela frente. Certo? É possível nós fazermos aqui as operações matemáticas, a mesma vista na escola. Mais, menos, vezes, dividir, ok? E assim vai. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Igual, como o Excel é uma planilha eletrônica e a planilha eletrônica é formada de colunas e linhas, e essas colunas e linhas formam uma célula, dentro dessa célula há uma coordenada e dentro dessa coordenada dessa célula tem uma informação. Então, quando eu dou um clique aqui nessa primeira célula, o que acontece? Por estar com o igual, por eu já ter digitado o igual, ele já reconheceu como uma célula, certo? Quando eu cliquei aqui em cima, apareceu C5 por quê? Coluna C, linha 5. Isso aqui é a coordenada dessa célula. Vamos fazer uma adição. C5 mais quem? Vamos colocar mais a próxima célula, a célula abaixo, que é a C6. Coluna C, linha 6. Correto? Como é que ficou isso aqui? Igual, que é o início de fórmula, ok? C5, que é o primeiro operando, que é esse aqui, o operador mais, e o segundo, C6. Agora, quando aperto Enter, o que acontece? Ele somou, ok? Isso aqui ainda não é o final de dia de atraso, eu estou usando essa célula como exemplo, tá? Não tem nada a ver com o dia de atraso isso aqui não. Então, quando você quiser editar, caso saia algo errado, é só apertar F2 do teclado, ou até mesmo dar 2 cliques, ou até mesmo dar um clique na barra de formas. Tem essas 3 formas, certo? Continuando, se eu quisesse pegar esses dois, somar esses dois e diminuir pelo terceiro, por exemplo, menos C7. Vamos ver o resultado, se dá certo? Dá certo, dá 49,90. C5 mais C6 menos C7. Poderia ser feito dessa forma com qualquer outra célula? Sim. Por exemplo, vou colocar um mais aqui. Vou colocar essa última aqui, ó. C12. Deu certo. Se tivesse um valor aqui, 135, eu quero todos esses valores aqui. Eu quero o primeiro valor, para não confundir muito, menos essa célula aqui. É possível? É. Deu menos 75 porque foi negativo, né? Isso aqui é a referência, que foi a nossa aula retrasada, certo? Então, vamos começar a nossa aplicação mesmo dessas fórmulas. Primeiro, vamos saber o total, ou seja, vamos somar tudo isso aqui e saber qual é o total de todas essas mensalidades por mês de uma pessoa, de todas essas pessoas aí. Para isso, sempre igual, tá? É regra, não tem como fazer fórmula sem o igual. Soma. Por que soma? Soma é o nome da fórmula. Apenas operadores matemáticos não precisam de um nome de uma fórmula. Todos os outros precisam, tá? Se você der um clique igual e já der um clique numa célula, ele já vai esperar o operador. Fora isso, tudo é o nome das fórmulas. Então, igual soma. Quando eu abro parênteses, eu estou falando que agora eu vou colocar as informações que eu quero somar. Então, vou clicar
segurar e arrastar todas elas. Por que apareceu igual soma parênteses C5, dois pontos C12? O que isso significa? C5 é a primeira célula que nós clicamos, correto? Coluna C, linha 5, primeira célula. Dois pontos vai significar até, tá? Nessa língua vai significar até. Então nós temos de C5 até C12. Ou seja, qual é a abstração total disso aqui? Some para mim de C5 até C12. Fecho parênteses, dou um Enter, ele vai me dar o total. Certo? Como essas aulas é possível voltar, eu vou explicar da melhor forma possível e aí eu já vou passar para frente, ok? Não vou ficar voltando não. Caso vocês tenham dúvida, volte um pouquinho a aula e pegue a explicação de novo. A mesma coisa para média. Por quê? Porque vem um igual e agora vem o nome da fórmula. Qual é o nome da fórmula média para obter a média dessas mensalidades aí? Igual média, certo? Tanto faz pelo sem acento com acento, vai das duas formas. Mas gosto de colocar dessa maneira quando se trata de fórmulas, para a gente não confundir que estamos escrevendo uma palavra aqui. Na verdade, a gente está escrevendo uma referência de uma fórmula. Tá? Então, igual média, abre parênteses, a mesma coisa. Ó. Selecionei. O que significa isso aqui? C5 até C12. Qual é a média de C5 até C12? Fecho parênteses do Enter. 68, 65. Qual é o maior valor? A fórmula para maior é máximo. Abre parênteses, mesma coisa. Ó. Qual é o maior valor entre C5 e C12? Fecho parênteses, dou Enter. Qual é o menor valor? Nas versões anteriores ao 2010, vocês vão conseguir fazer esse menor valor por mínimo, ok? Para quem tiver 2007, 2003 e os seus antecessores, é mínimo, igual mínimo. Do 2010 para frente, igual min, tá ok? Para saber o mínimo. Vou selecionar a mesma coisa, igual min, fecho parênteses e dou Enter. Correto? Então aqui nós temos a soma dessas células, nós temos a média dessas células, essas células que eu digo de C5 a C12, nós temos o maior valor de todas elas, confere, ó, 89,90, e o menor é 59,90. Ok? Bom, então nessa aula nós vimos total, que é a soma, a média, que é igual média, maior, que é máximo, e menor, que é min. Nesse caso seja os antecessores, é igual mínimo, certo? Então, vamos salvar isso aqui e até a próxima aula.